Paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Mauro Alves chegando aqui para mais um vídeo do nosso canal do YouTube, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Quero agradecer a todos os irmãos que sempre têm participado, têm se inscrito lá no nosso canal. Para nós é um privilégio poder estar falando, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. E agradecendo aqueles que têm dado um like, têm expandido os meus vídeos, têm comentado, têm se inscrito no nosso canal lá no CETEMA, têm assistido os nossos vídeos, compartilhado. Deus abençoe a todos aqueles que têm nos prestigiado. Que o Senhor possa recompensá-los com uma bênção sem medida. Nós estamos falando um assunto aqui já a quarta aula, você está vendo passar aí no rodapé, o tabernáculo de Davi e as suas três unções. Essa é a aula 4. Estamos discorrendo sobre esse assunto, que é um assunto bem importante, tem muito protagonismo, preponderância nas escrituras, mas muito pouco falado, né? Geralmente, como eu disse na aula anterior, pessoas falam muito sobre o tabernáculo de Moisés, até um pouco sobre o templo de Salomão, mas a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, ele é muito pouco falado, até às vezes por negligência, ou outros por falta de conhecimento, porque é um assunto muito profundo, né? Requer tempo de estudo, de dedicação, de pesquisa, e já há alguns anos que nós falamos sobre esse assunto, né? Até aqui os nossos vídeos geralmente são voltados para a apologética cristã, né? Apologética em foco, mas nós também abordamos vários outros assuntos dentro do campo teológico, filosófico, e assim por diante. Aliás, né, como eu sempre digo, a Bíblia é o único livro que contém os 4 pilares do conhecimento, da sabedoria. Conhecimento teológico, conhecimento filosófico, conhecimento científico e conhecimento empírico, prático, né? Então, só a Bíblia tem esses 4 pilares. E eu quero começar aqui lendo 3 textos. Esse assunto ele é muito vasto, muito amplo, ele está também no Novo Testamento, ele não está apenas no Antigo Testamento. A questão do tabernáculo de Davi, porque ele vai substituir o tabernáculo de Moisés, né? Vai ficar por um tempo até que o templo de Salomão seja construído, não por Davi, porque foi possibilitado por próprio Deus, né? Nós já explicamos alguma coisa nas aulas anteriores. E depois o templo de Salomão, depois o templo de Salomão que é destruído no ano 586 por Nabucodonosor, aí depois, né, teve a volta do cativeiro babilônico. Neemias, né, ele por volta do ano 445 a.C., ele vai reconstruir os muros, depois Zorobabel e Esdras vão reconstruir a cidade, o templo, e depois o templo de Zorobabel, né, ele é reformado por Herodes no período interbíblico, e tem esse segundo templo de Zorobabel é exatamente aquele que Ageu profetiza que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, né? Agora, interessante que todo esse assunto vasto do tabernáculo de Davi, ele terá uma preponderância muito grande durante o milênio. Eu já expliquei as palavras de Tiago em Atos 15, no parecer final que ele dá do Concílio de Jerusalém, falando que a tenda de Davi seria reerguida, que estava caída, que é a efusão, a congregação dos gentios juntamente com os judeus, sendo ministrado por um sacerdote só, que é o próprio Jesus. Isso era o projeto original de Deus, né, que depois foi preciso Deus criar um sacerdócio emergencial com as 12 tribos de Israel apenas, porque não houve possibilidade por várias quedas, inclusive começa com aquela fatídica passagem lá da terra dos espias e muita coisa que depois foi acontecendo que acabou por Deus precisou protelar essa questão do sacerdócio universal que vai estar em evidência durante o período do milênio, quando Jesus estará ministrando, Jesus no templo do milênio, não no templo que será construído na grande tribulação, porque esse será construído pelo anticristo e será destruído por ocasião da batalha do Armagedon. Mas o templo do milênio, que Ezequiel dedica de 7 ou 8 capítulos sobre ele, esse templo sobre o Monte Sião, será construído sobre o Monte Sião, não sobre o Monte Moriá,
e ali Jesus estará ministrando, e todos os povos afluirão para ele, pagarão tributo, uma vez no ano precisará algum representante de cada nação ir lá adorá-lo e pagar tributo, e Davi será um corregente, está no livro de Zacarias, né, o príncipe, Davi é chamado do príncipe, Jesus é chamado de renovo, ele é o rebento, o renovo de Jessé, né, renovo todo com letra maiúscula, lá todas as letras estão em maiúsculo lá no livro de Zacarias. Isso posto, eu quero mostrar para vocês aqui hoje um pouquinho sobre a preparação desse lugar, como que Davi fez essa tenda, depois que o tabernáculo de Moisés ele é erigido lá em Siló, fica um tempo lá, depois ele vai para Gibeon, ou Gibeá, e lá depois ele é desmontado para sempre, e o tabernáculo é substituído pela tenda, pelo tabernáculo de Davi, e Davi, a arca vai andar por vários lugares, né? Não é o assunto aqui agora, mas depois Davi vai levá-la para Jerusalém, no Monte Sião, onde ele estabelece lá o centro do seu reinado, né? O seu palácio da sua monarquia estava ali, que é chamada de Cidade de Davi, né? No Monte Sião, e ali ele ele faz essa tenda, e nós já explicamos também que ele não só apenas colocou a arca lá na tenda, mas que também ele habitava nessa tenda, ele morava nessa tenda, ao contrário de Moisés, que apenas construiu o tabernáculo para a habitação de Deus. Mas Davi habitava junto com a arca, né? Porque a própria preposição do termo hebraico tabernáculo de Davi traz essa ideia para nós. Bom, quero ler 3 textos aqui, no capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos. Quero ler a partir do versículo, que é o discurso de Estevão, né? Quando ele está prestes a ser apedrejado, né? O primeiro mártir, o primeiro apologista da história da igreja. Então, no versículo 44 do capítulo 7, diz assim: estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de hoje. Até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar um tabernáculo para Deus de Jacó, para o Deus de Jacó. Percebam isso. Olha o que diz também o capítulo 13, versículo 22 dos Atos dos Apóstolos. 13, 22, diz assim, ó: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual, ele está falando, este retirado, Saul, né? Que reinou 40 anos, era da tribo de Benjamim. 22. E quando este foi retirado, os levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Atos 13, 36, observem. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Então, percebam que Davi, ele faz toda a vontade de Deus, homem segundo o coração de Deus, mesmo ele tendo tantas falhas que nós sabemos, né? Mas percebam que ele vai fazer o tabernáculo, um tabernáculo, né? Uma preparação de um lugar. Também é interessante, 1 Crônicas, seria bom a gente ler aqui no primeiro livro das Crônicas. É bem interessante essa passagem aqui, só para a gente ficar mais inteirado do assunto. Olha como diz 1 Crônicas, capítulo 15. Quero que vocês percebam aí. Observe, 1 Crônicas 15. Inclusive, no capítulo 24 do segundo livro das Crônicas, Davi vai fazer a ordem sacerdotal, né, os turnos sacerdotais, que depois, mais para frente, eu vou explicar o que significa isso e qual a aplicação que isso tem para o Novo Testamento, sobretudo no livro de Apocalipse. Então, aqui no capítulo 15 de 1 Crônicas, nós vemos do capítulo, versículo 1 em diante, diz assim: fez também Davi casa para si na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Verso 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas,
porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Os levitas que ele está falando os coatitas, só eles que poderiam, porque tinham os gersonitas, tinha os descendentes de Asaf, e os coatitas eram os únicos que podiam montar e desmontar o tabernáculo e poder transportar a arca naqueles varais, né? Então, aqui tem todo que fala sobre os cantores, fala sobre as ordens sacerdotais, aqui muito interessante. Depois, se vocês puderem ler o capítulo 15 inteiro, né, do primeiro livro das Crônicas, é muito interessante esse texto, e mostra aqui como é vasto esse assunto desse tabernáculo de Davi, que foi montado na fortaleza de Davi no Monte Sião. E Deus, ele sempre vai falar sobre esse local, o lugar, né? Para Moisés também, Deuteronômio 12:5, depois Deuteronômio 12:11, vocês vão ver Deus falando sempre de um lugar para que o tabernáculo de Moisés também fosse colocado, embora ele era uma tenda móvel, que montava-se e desmontava segundo a orientação de Deus, segundo a nuvem que ficava sobre o tabernáculo. Quando ela alçava para sair, e ela saía, eles levantavam e depois ela parava num determinado lugar, ali eles remontavam o tabernáculo. Então Davi ergueu esse tabernáculo, né? Ele transportou a arca de Kiriat Jearim, né, para essa tenda que ele havia armado lá em Jerusalém, segundo Crônicas 1:4, depois vocês podem ler. E eles trouxeram os levitas, né, na tenda que Davi preparou. Primeiro Crônicas 16:1, aliás, segundo Samuel 6:17, né? E no Antigo Testamento há várias referências dessa tenda, o hebraico Orel, né? Orel, Êxodo 18, do 5 ao 12, a tenda do encontro também, que é em Êxodo 33, do 7 ao 11, e o tabernáculo, que é o de Moisés, que é chamado de Mishkan, né? Êxodo 25, 9, tabernáculo de Moisés. O de Davi geralmente é chamado de Orel, do hebraico, né? Então, esse tabernáculo era uma simples tenda armada, né? Um só compartimento, que era só o Santíssimo, diferente daquele tabernáculo suntuoso de Moisés, e também muito diferente depois do Templo de Salomão, que também era muito suntuoso, né? E ele reuniu todo o povo, né? Preparação para trazer a arca, quando Davi faz a preparação para trazer a arca para Jerusalém, ele vai reunir todo o povo, né? Uma grande multidão. 1 Crônicas 15:25, vamos dar uma olhada nesse texto. 1 Crônicas 15, versículo 25. Olha como diz. Justamente eu mais uma vez eu ratifico para que vocês possam dar uma olhada em todo o capítulo 24, capítulo 15, capítulo 24. Então, 1 Crônicas 15:25 vai dizer, a palavra de Deus diz assim, ó. Observem que é muito interessante essa passagem, nos traz muito alento. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom, ficou lá por 3 meses, né, em Obed-edom, e sucedeu que ajudando Deus os levitas que levaram a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi, vestido com um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores e Quenaías, chefe dos que levaram a arca, e dos cantores também Davi levava, desculpa, Davi levava sobre si um éfode de linho. Isso aqui é muito importante, porque ninguém poderia colocar uma estola, um éfode sacerdotal, se não fosse um próprio sacerdote. E nós ensinamos que Davi, ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote, à luz da Bíblia. Certo, o pastor amigo até perguntou, mas ele não era da tribo de Judá? Como ele pode ter sido sacerdote, se precisava ser levita? É que, como ele é um tipo de Cristo, ele entra justamente pela linhagem de Melquisedeque, como Jesus. Então, ele é sacerdote, é rei, junto com Jesus,
é o único que possui as três unções, rei, sacerdote e profeta. Então, esse lugar que Davi prepara não é a ilha de Araúna, né, a antiga ilha de Araúna, o Monte Moriá, como nós conhecemos, onde é construído todos os templos, até o da Grande Tribulação, o Templo de Salomão, o Templo de Zerubabel, o Anticristo vai reconstruir lá, embora hoje esteja lá a Mesquita de Al-Aqsa, né? Mas é o Monte Sião, que é um tipo do céu, Sião, né? Sião, por causa do Tissá hebraico, é lá exatamente onde vai ocorrer, onde ocorreu o local onde Davi estabeleceu o tabernáculo, seu tabernáculo, e onde será reconstruído o templo do milênio. Depois nós vamos entrar em outras aulas no livro de Ezequiel, que dedica vários capítulos do seu livro para falar dessa casa, dessa grande construção, né? E lá também, nesse de Davi, era som santíssimo, mas eles também colocavam os pães em ordem, tudo aquele procedimento que se fazia no tabernáculo de Moisés era feito também na tenda, no tabernáculo de Davi. E aqui, só para terminar, lembrando que quando o apóstolo Tiago dá o parecer final no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, ele diz que esse tabernáculo, ele está citando o capítulo 9 do profeta Amós, como disse o profeta, ele fala, é o profeta Amós, e ele está falando exatamente que essa tenda seria reerguida. É bom a gente ler para finalizar. Atos capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém, ele como líder da igreja, ele está dando o parecer final. Atos 15, 16 diz assim: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor. Está falando dos gentios. E também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas que são conhecidas desde a eternidade. Então, todas essas coisas aqui é muito abrangente, é muita coisa, desde a eternidade. Significa que os gentios também têm direito à salvação. Os judeus se achavam sui generis, né? Mas o tabernáculo de Davi, ele vai ser reerigido, vai ser novamente levantado, reedificado, e o projeto original de Deus para Israel ser o chamariz, o sacerdote ministrando sobre as outras nações, vai acontecer, vai ter sua plenitude, embora os gentios já estão afluindo para Jesus hoje, ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, mas a sua plenitude, o ápice dessa ministração, desse sacerdócio universal, ocorrerá durante o período do reino milenar de Cristo. Eu espero que você tenha gostado dessa quarta aula, e mais uma vez eu peço, se inscreva aí no meu canal CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético, e dá um like lá, expande esses vídeos para mim. Eu estou também no TikTok, é só acessar lá, no Instagram, no Facebook. Participe em nome de Jesus. Oferecemos vários cursos à distância, várias especializações, eu espero que você aproveite. Vou ficando por aqui, fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Tchau, tchau, um abraço a todos.